redes sociais se tornaram parte indispensável do cotidiano, o discurso de ódio também cresce de maneira exponencial nos ambientes digitais. Para poder compreender melhor esse fenômeno e como lidar com os ataques nas redes sociais, trouxemos a professora Jaciara Paiva para poder discutir com a gente a sua visão sobre o discurso de ódio na sociedade civil. Jaciara Paiva é doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e professora do Departamento de Cultura da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde, professora Boa Jaciara. tarde, é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com você também. Em primeiro lugar, né, quando a gente utiliza redes sociais como Instagram, Twitter, TikTok, a gente acaba presenciando comentários virulentos, né, feitos por internautas sobre diversas minorias, como pessoas negras, pessoas gays, trans, LGBT em geral, e mulheres também, acontece com bastante frequência. E eu queria que você compartilhasse conosco como que você enxerga esse cenário geral, se você enxerga um aumento nesse fenômeno e como você vê isso de maneira ampla. Eu penso que os discursos de ódio, eles sempre existiram, isso não é uma coisa nova. O que é novo para nós é a forma rápida e cada vez mais agressiva que ele tem se propagado. E aí a gente sabe que o sujeito da oralidade é diferente do sujeito da escrita. Este sujeito da escrita, ele é muito mais violento, porque ele está, de qualquer forma, escondido, né, atrás de uma máquina, atrás de um computador. Né? E tem sido muito violentos os discursos, os tribunais, né? Porque não somente os discursos, mas os tribunais têm aplicado penas, né? E isso tem sido algo extremamente assustador, né, para a sociedade de uma maneira geral, porque nós estamos lidando com algo que não tem uma legislação específica, né? É tudo livre, é uma terra de ninguém. Então é difícil você punir pessoas, né? É complicado ainda porque nós não trabalhamos ainda numa legislação específica que a gente pudesse adequar às normas de convivência de uma sociedade. Entendi, muito interessante. Em segundo lugar, você acredita que com esse aumento de uma retórica de uma extrema-direita política que se alinha com uma retórica que é mais predominante no exterior, que ela é contra imigrantes, contra minorias, você acredita que esse discurso político, ele chegando nas cabeças do discurso, ele se tornando cada vez mais difundido, isso acaba legitimando esse tipo de retórica online? Sim, com certeza. O que antes você tinha de falar mostrando o seu rosto, agora você pode falar qualquer coisa sem mostrar o seu rosto. Então, assim, essas minorias, né, essas ditas minorias que sempre foram atacadas, como negros, gays, LGBTs, imigrantes, né, até que no Brasil também, alguns imigrantes, principalmente vindos de África, são atacados, né, e aí isso facilita, né, aumenta ainda mais, dá uma certa legitimidade para que outras pessoas possam continuar falando, né, e tornando esse discurso de ódio algo mais, digamos assim, palpável ali na internet. Passa a ser, inclusive, um ambiente educativo. Esse discurso de ódio vindo da extrema-direita, ele educa outros a estarem fazendo a mesma coisa. É processo educativo mesmo, de ensinagem e de aprendizagem no contexto da internet. Sim, você acredita em você também queria saber se você enxerga uma relação desse ódio a imigrantes, como você tem aí, como você falou, imigrantes africanos, também há imigrantes latino-americanos, como os venezuelanos, que acabam vindo muito para o Brasil, os paraguaios. Você acredita que isso também tem a ver com um discurso xenofóbico que existe no Brasil em relação a pessoas de outras regiões que não são as centrais do Brasil, como regiões do Nordeste, como você tem uma xenofobia muito grande? Você acredita que isso acaba se relacionando entre si? Com certeza, né? Acaba se relacionando, acaba se imbricando, na verdade, né? Todo um discurso e não só isso, eles acabam convocando pessoas a estarem ali, quase que de plantão e de prontidão, né? A destilar
todo o ódio a essas pessoas, né? O povo negro, por exemplo, né? Eu vou falar de um lugar onde eu estou e onde eu acompanho, é alvo, né? Se tornou cada vez mais alvo desses discursos, que terminam ultrapassando esse espaço das redes sociais. A partir do momento que ele ganha legitimidade, que ele ganha força nas redes sociais, ele ultrapassa esses espaços só das redes para se tornar discursos assim, de forma presencial mesmo, né? Aquilo que era escondidinho, ele vai se tornando cada vez tendo força, tendo legitimidade, ultrapassando aquele espaço das redes sociais, o que é muito preocupante, porque quando ele ultrapassa esse espaço das redes sociais, ele causa morte, ele causa adoecimento, ele causa no próprio espaço da rede social e mortes também, né? Mas ele fica muito mais concreto quando ele ultrapassa esse espaço. E eu acho que está tendo esse movimento de ultrapassar, quando a gente vê esse discurso na escola, através de alunos ou através de professores da extrema-direita, mas a gente vê esses discursos que começam ali nas redes sociais, eles tomam corpo e ultrapassam as redes sociais, né? Isso é uma grande preocupação. Por isso que ter uma legislação que regulamente as redes sociais, regulamente o que está sendo escrito, né? Que os crimes que são praticados nas redes sociais possam estar sendo punidos, né? Enquanto não se fizer isso, eu acho que esse movimento tende a crescer cada vez mais, porque ali a gente está em terra de ninguém. Essas redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, a gente ainda tem acesso. Mas existe ainda o submundo das redes sociais, onde é um vale tudo, onde a gente não tem acesso, que a coisa piora ainda mais, né? É interessante isso que você falou, né? Porque é interessante a gente pensar também sobre o papel das redes sociais em combater esse discurso, né? A gente enxergar que se o papel que eles estão se prestando é suficiente, se eles se tentarem, essa maneira que eles tentam se exaurir dessa responsabilidade, né? Como é que você enxerga isso? Se você puder expandir um pouquinho mais para Então, eu as penso, redes sociais em si. eu penso que o papel das redes sociais também seria esse de combater, mas não só das redes sociais, tá? A gente precisa que as instituições, família, né? Vamos colocar as instituições religiosas, as instituições, a instituição, o judiciário, a educação, que elas passam também a ter responsabilidade no combate desses discursos de ódio. E principalmente as redes sociais, que, na verdade, o discurso que se tem é que não deve haver censura, né? Chamam de censura o que seria um combate aos discursos de ódio. Então, quando você regulamenta, você, na verdade, está combatendo para que essas coisas não aconteçam. Mas, ao contrário, o que essas pessoas pedem é o não cerceamento, a não censura desse instrumento que é poderosíssimo e perigosíssimo também, né? Que tem levado a adoecimentos, que tem levado à morte de pessoas. Não, eu compreendo. Inclusive, né, muito interessante você ter falado disso, né, porque esse é o principal ponto que se fala quando se fazem questionamentos sobre a regulamentação das redes sociais, sobre a regulamentação desse discurso, que é o discurso da censura, né, que você abriria uma brecha para isso. Como é que você enxerga o impacto disso no longo prazo, né? Das pessoas acreditando que pode haver uma censura em relação a isso? E como que você acha que pode ser o impacto prático dessas ações de combate ao discurso de ódio? Eu acho que censura é diferente de controle, né? E as normas existem para um controle social, né? Então, assim, eu acho que é diferente isso de você censurar. Você não pode permitir que um crime seja praticado porque está nas redes sociais. E o crime de racismo é praticado, a LGBTfobia é praticado. Então, são crimes que estão sendo praticados hoje, linchamentos virtuais, né? Tribunais virtuais ali. Isso tudo é criminoso. Né? A gente critica os tribunais que existem fora do direito, né? Os tribunais que à margem da lei, e a gente não pode permitir que isso exista também nas redes sociais, está existindo.
Então, para que nós possamos viver com certa tranquilidade, né, em sociedade, a gente precisa dessas regulamentações. As redes sociais não podem e não devem ser terra de ninguém. Regulamentação é diferente de censura e de controle. Elas devem existir para que crimes não sejam praticados, principalmente contra as ditas minorias, são as pessoas, né, que mais precisam ser protegidas em sociedade. Ela não pode estar à mercê dos crimes em ambientes virtuais. Inclusive, né, tem algum post que viralizou nessa semana, era um post de um usuário numa rede social, no Twitter, ele falando sobre como supostamente a entrada de estudantes cotistas nas universidades públicas, ela em teoria diminuiria a qualidade dos profissionais que iriam para o mercado de trabalho, que estariam se formando agora, os primeiros profissionais no caso do curso de medicina da Universidade de São Paulo, né, era em relação a isso que o post falava. E um post assim, circulando abertamente numa rede social, sem nenhuma coibição, né, do alcance dessa postagem, do impacto que ela teria. Então, entende? Esse discurso foi um discurso dito lá ainda quando o movimento negro ele exigia cotas dentro da universidade. Esse era o discurso. Né? Então, esse discurso que iria diminuir o nível da universidade, isso já existia lá na década de 80, quando o movimento negro, né, começa a exigir, e ele volta hoje. Então, não é um discurso novo, porém, é um discurso que se propaga de uma forma que não se tem controle. Né, que nem se tem controle nem mesmo para contra-argumentar muitas vezes, né? Então, esse é o grande perigo da gente ter retrocessos de avanços de políticas públicas, né? Porque nas redes sociais isso está sendo feito de forma extremamente aleatória, com fake news, né? Porque já foi provado, inclusive, que não houve isso em relação às cotas, que não houve uma diminuição do nível, né, na universidade, mas isso, através desse discurso de ódio misturado com fake news, né, conte 1000 vezes uma mentira, ela se tornará uma verdade. Isso, na internet, lido por muita gente, isso se torna uma verdade absurda que pode levar a uma volta, a uma perca de políticas públicas, entendeu? Há um retrocesso mesmo de algo que foi tão combatido pelo movimento negro, por exemplo. Entendi. Muito obrigado por compartilhar com a gente sua perspectiva sobre esse assunto. Ele é muito importante, ele vem sendo debatido na sociedade civil. E muito obrigado a você, ouvinte, espectador do Reverso UFES dessa semana. Muito obrigado e até a próxima semana.